15 minutos agora. Fundo Grosso. Sonoplastia Celso Silva. Vou mandar um alô pro meu amigo Felipe Nobre, em Calgary, no Canadá, assistindo a gente pela internet. Felipe, obrigado pelo carinho da audiência. Amigos e amigas, vamos falar de um tema de extrema importância agora. A força que o crime organizado e até mesmo o desorganizado tem no Brasil. E depois, você vai se surpreender com outra força muito maior do que a do crime organizado ou desorganizado. Porque tem o crime organizado. Por exemplo, o primeiro comando da capital do Rio de Janeiro, uma facção criminosa poderosíssima, é organizada, esta quadrilha tem uma estrutura organizacional de empresa. Hoje, o primeiro comando da capital tem investimentos dentro do estado do Ceará. Isso é conhecido pela nossa polícia. Sabe-se que o crime organizado é sócio de algumas empresas, tem apartamentos, terrenos, em nome de laranjas de terceiros. Aliás, sendo sócios, já se sabe que alguém é o testa de ferro. Eu estou recebendo aqui no programa um homem que foi conhecido no mundo do crime no Rio de Janeiro como Renatinho da Zona Sul, integrante da Falange Vermelha. A Falange Vermelha serviu de talvez modelo para o Comando Vermelho, para as outras organizações criminosas que agem hoje no Rio, em São Paulo, mas tem braços estendidos em todo o Brasil. E o Renatinho da Zona Sul foi um dos líderes da Falange Vermelha. E ele tinha sob seu comando 100 marginais, 100 criminosos, sob suas ordens. Renatinho, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Renatinho, então, você foi um dos grandes líderes do tráfico e da bandidagem no Rio de Janeiro. Infelizmente, sim. Eu nasci na Ilha Grande, Rio de Janeiro. Eu sou neto de presos políticos. E a Falange Vermelha, ela nasceu dentro da Ilha Grande. Ela foi um erro do regime. Ilha Grande, você se refere ao presídio? Era onde tinha um presídio. Então, na época do militarismo, colocaram presos políticos misturado com preso comum. Aproximadamente 1.000 presos políticos, juntou com 4.000 presos comuns, e ali nasceu a Falange Vermelha. Os presos políticos, eles dominaram a massa carcerária e criaram a Falange Vermelha, que era aquela visão de Robin Hood, de roubar dos ricos para ajudar o pobre. A Falange Vermelha, ela dentro do Rio de Janeiro, era como se fosse uma religião para nós. Todos nós que éramos bandidos, que éramos traficantes, a gente tinha orgulho de fazer parte da Falange Vermelha. É como hoje uma pessoa que é da Assembleia de Deus. Ele tem orgulho de ser da Assembleia de Deus. Então, assim era a Falange Vermelha. A gente, quando tomava conta do morro, a gente botava uma bandeira lá, escrito Falange Vermelha. A gente, quando era preso, dentro da cela, a gente escrevia Falange Vermelha. Então, aquilo virou uma religião dentro do Rio de Janeiro. E eu entrei com 11 para 12 anos de idade, por influência de amigos, né? Eu fugi de casa e fui levado para um lugar conhecido como QG da Falange, onde estava o quartel-general dela. E ali eu comecei a vida do tráfico, aprendi, eu fui treinado a viciar pessoas. Eu tinha aula em quadro negro, eu aprendi tática de guerrilha urbana, a suportar tortura,
A gente fazia a roleta russa na frente do comando da Falange, como prova de fidelidade a ela. A gente foi treinado a ser bandido mesmo, a aprender a vida do tráfico. Com quantos anos o senhor passou a comandar 100 marginais dentro do Rio de Janeiro? Olha, eu com 15 anos de idade, eu já comandava uma favela, chamada Favela do Muquiço, que eu e meu irmão já éramos considerados ali, nessa favela, uma das piores duplas que até então tinha passado ali. E foi difícil demais, eu perdi meu pai assassinado, perdi tio, tia, primo, minha mãe tentou suicídio, de desgosto, cortou os pulsos com gilete, de ver os seus filhos tão bem criados, viraram bandidos, né? E depois, com 16 anos, eu fui mandado para a Zona Sul. Eu morei numa rua chamada Avenida Lopes Quinta, que é bem no bairro de Jardim Botânico, bem em frente ao prédio da Globo. E ali eu comecei a vida de traficante na Zona Sul. E cheguei a ter 100 pessoas trabalhando para mim. Quem inventou esse negócio de entrega a domicílio de droga no Rio de Janeiro fui eu. Eu era muito criativo, né? A gente jovem, na época dos Fives, do Golden Boys, na época desse pessoal que a gente contratava eles o ano inteiro para tocar na Zona Sul, sem saber, né? Eles sem saber. Ah, então as bandas eram contratadas por vocês, mas eles não sabiam. Não. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O senhor, hoje o senhor é um ex-bandido. O senhor não é mais bandido. Eu tenho 31 anos que eu larguei o revólver, que eu larguei o crime organizado. Eu tenho 31 anos que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, armado, com um saco de bala no bolso, e Deus usou o pastor para me revelar. Ele pregando, Deus usou ele para falar comigo. E eu pensei que era a polícia, e eu peguei o revólver no meio da igreja e pulei para cima do pastor com o revólver na mão, porque eu pensei que ele era a polícia. Do jeito que ele estava falando, eu achei que era a polícia. Mas não era Deus usando ele mesmo para falar comigo. Eu estava nessa época desenganado pelos médicos, porque eu tive uma doença chamada choque químico de cocaína no sangue de tanto usar drogas. Eu sangrava pelo nariz, eu fiquei pesando 40 quilos. Eu fiquei igual Cazuza, bem magro mesmo. Eu tenho foto quando eu vou nas igrejas, que eu levo para as pessoas verem. E eu estava desenganado, eu estava jurado de morte, né? Eu estava sendo já procurado, eu estava bem enrolado mesmo. E o pior, eu era da Falange Vermelha, da onde quem entrava não podia sair. Aí, as pessoas vão saber o resto da história hoje, lá no bairro Edson Queiroz. O Renatinho vai hoje falar com vocês do bairro Edson Queiroz. Este homem que foi bandido, e ele está chamando todo... Cadê o Cláudio? Cláudio. Deixa eu falar com outro cara aqui, que eu estou cheio de ex-bandido aqui do meu lado. Você, quem é você? Eu sou o Getúlio, eu moro aqui no bairro Edson Queiroz, né, a qual todo mundo ali naquela sociedade, naquela favela ali, todo mundo me conhece, né? Antigamente... É verdade que o senhor foi traficante no bairro Edson Queiroz? Eu fui traficante, né? Passei também por a ser muito tempo oprimido também no assalto, né? O senhor assaltou? Fizemos vários assaltos aí, em estabelecimentos grandes, né? E pessoas que estão ouvindo essa entrevista, eu gostaria que vocês pudessem... Mas hoje você não faz mais isso? Não, graças a Deus. O senhor se converteu? Me converti, Deus ele tem me transformado na minha vida, assim também, a qual ele transformou a vida do pastor Renato, que é o homem de Deus. E hoje, nós todos estamos aqui reunidos numa só fé. Deixa eu falar com esse outro rapaz aqui também. Vocês se lembram do Dom Aloysio Loscheider? Vocês se lembram que uma das vezes que o Dom Aloysio Loscheider foi visitar o presídio, qual foi o presídio? IPPS.